Nesse vídeo, nós vamos ver as demonstrações, ou pelo menos o sketch das demonstrações dos principais resultados ou propriedades que vimos no vídeo anterior, propriedades essas que dizem respeito ao valor esperado, esperança matemática. Então, para quem gosta um pouquinho mais de rigor, esse vídeo vai preencher essa lacuna e nos auxiliar a entender por que as coisas que a gente viu que são válidas, de fato são válidas, certo? Aqui serão dadas as justificativas, ou seja, as demonstrações desses fatos. Pelo menos um sketch dessas demonstrações. Então, o primeiro resultado que nós vimos no vídeo anterior é a Law of the Unconscious Statistician, que é um resultado que me permite calcular o valor esperado de uma transformação de uma variável aleatória utilizando uma fórmula análoga a uma mudança de variáveis, certo? Então, eu vou fazer aqui a demonstração para o caso discreto. A demonstração se transporta por analogia para o caso contínuo, mas as coisas transcorrem com maior clareza, fazendo-se no caso discreto, primeiramente. Então, demonstração. Nós vamos considerar, então, a variável aleatória z, que vai ser aquela transformação de uma outra variável aleatória x, certo? Obviamente, nós estamos assumindo que o valor esperado aqui está bem definido, e o que nós vamos fazer de maneira direta é calcular o valor esperado dessa variável aleatória aqui de acordo com a definição. A definição me diz que o valor esperado de z é a soma em todos os valores zzinho em que a variável aleatória z tem massa positiva, então esses valores ponderados por suas respectivas probabilidades, certo? Então, para chegar na demonstração, basicamente o que nós precisamos é encontrar a função massa de probabilidade da variável aleatória z. E nós vamos ver que, de fato, isso daí se exprime em termos da função massa de probabilidade da variável aleatória x. Então, vamos lá. Por definição, a massa da variável aleatória z num determinado valor, num determinado resultado, num determinado ponto zzinho, é a probabilidade dessa variável aleatória z assumir o valor zzinho. Isso aqui nada mais é do que a probabilidade dessa variável aleatória, z por definição é isso, é essa composição de funções, certo? Assumir o valor zzinho. Ora, mas utilizando a notação mais extensiva, certo? Isso que está aqui é um resumo e denota um conjunto, a saber, este que eu estou escrevendo aqui. Então, são os eventos elementares lá do meu espaço amostral, para os quais isso daqui ocorre. E claramente, esses são os eventos elementares tais que x pertence à imagem inversa da função h, do ponto z pela função h. Vamos só deixar esse camarada aqui para a gente lembrar quem que ele representa.
esse cara aqui, vamos voltar para a notação resumida. Isso é a probabilidade do evento em que x pertence a esse conjunto aqui, certo? Que é a pré-imagem do ponto z pela função h, certo? Lembrando, a h é uma função da reta na reta, certo? Se ela for injetiva, isso é um ponto, senão, né, possivelmente são mais um conjunto formado por mais do que um ponto. Agora, certamente é verdade que um conjunto pode se escrever como esse mesmo conjunto interseção qualquer coisa, e eu espertamente vou pegar essa qualquer coisa como sendo os pontos de massa positiva da variável aleatória x, união esse mesmo conjunto intersecionado com o complementar dessa qualquer coisa, né? Então, um conjunto é formado, né, pelos pontos que estão numa determinada região, se quiserem pensar assim, unido com os pontos desse conjunto que estão no complementar daquela região. Então, aquela probabilidade ali que eu quero calcular, claramente isso é uma união de dois conjuntos disjuntos. Aquela probabilidade se escreve assim. Então, eu vou botar como sendo h menos 1. Aqui é x pertencer a h menos 1 de z interseção sx. E como a união é disjunta, utilizando os axiomas lá de probabilidade, eu posso transformar aquela união numa soma. Então aqui vai aparecer essa pré-imagem aqui intersecionada com o conjunto de pontos onde a massa de x é zero. Mas se a massa de x é zero, a probabilidade de x pertencer ao complementar de Sx, essa probabilidade é zero, e tanto menor é a probabilidade desse evento aqui. Então tudo isso que está aqui, eu posso riscar porque isso aqui é igual a zero. Certo? Então, o que sobrou aqui é que a probabilidade de x pertencer a esse conjunto aqui é a probabilidade de x pertencer a esse conjunto aqui. Agora, usando uma tautologia aqui, né, que é escrever um conjunto como a união dos seus elementos, eu sempre posso fazer isso. Fazendo isso, eu obtenho que a probabilidade de x pertencer a esta pré-imagem aqui, intersecionada com Sx, essa probabilidade é igual à probabilidade de x pertencer àquela pré-imagem intersecionada com uma união enumerável de conjuntos em que o índice da enumeração é o x. Poderia escrever uma enumeração em n, mas é meramente uma questão de gosto. Bom, agora, na próxima igualdade, a gente utiliza umas propriedades de distributividade e associatividade das operações de interseção e união para
né, redistribuir esses símbolos de união e interseção que estão aparecendo ali. Eu vou colocar isso como sendo a união, notem, é uma união enumerável de eventos do tipo x pertencer a h-1 de z, interseção x'. Talvez não seja a coisa mais óbvia, mas esses eventos que aparecem aqui, sobre os quais eu estou tomando a união, são 2 a 2 disjuntos, porque cada um deles, certo, está contido no x ali, e, bom, cada x só interseciona a si mesmo, certo? Então, de novo, eu vou utilizar os axiomas que definem uma medida de probabilidade para intercambiar esse símbolo P seguido de uma união enumerável. Eu posso intercambiar por uma soma, obviamente enumerável, seguido do símbolo P, certo? E o fato de que o índice aqui, onde eu estou percorrendo, é um x, é meramente uma questão estética, certo? Poderia botar n ali. Traria mais familiaridade, mas do ponto de vista formal dá na mesma. Então isso aqui são as probabilidades de x pertencer a esses conjuntinhos aqui. Notem que x pertence a esse conjunto aqui, ou seja, este evento ocorre se e somente se este evento aqui ocorre. Logo, nós podemos concluir que a função massa de probabilidade da variável aleatória zão, num determinado ponto z, se exprime como a soma dos possíveis valores da variável aleatória x das probabilidades desses eventos aqui. Vamos deixar esse cara lá em cima. Eu obtive uma expressão para a função massa de probabilidade da variável aleatória z, e isso nos permite reescrever o valor esperado de z da seguinte maneira. Bom, vamos reescrever a definição aqui, isso é o somatório dos possíveis valores assumidos por essa variável aleatória, desses valores ponderados por suas respectivas probabilidades, e agora eu posso trocar isso por isso que está aqui. Então aqui eu repito, aqui vai aparecer um z, e agora vamos usar parênteses provisoriamente, eu vou botar aqui aquela soma daquelas probabilidades ali. E aqui a interseção com h de x igual a z. Fecha parênteses. Então, o que nós temos é que a probabilidade de h de x ser igual a z, isso é a probabilidade de um evento vazio ou certo. Porque aqui dentro não tem variáveis aleatórias, ou tem variáveis aleatórias degeneradas, certo? Isso aqui é P do vazio, que é zero, né? Se h de x é diferente de z. E a probabilidade do todo, que é 1,
se h de x é igual a z. Jogando esse zzinho para dentro aqui e intercambiando os somatórios, a gente chega no seguinte: o valor esperado de z é o somatório dos possíveis valores de x, vou botar um parênteses aqui, do somatório dos possíveis valores de z, dos zzinhos vezes a probabilidade de x ser igual a x e valer essa igualdade aqui, que ocorre com probabilidade 0 ou 1. Então, o que está faltando para a gente concluir a demonstração é verificar se é verdade que isso que está aqui, será que isso é igual a h de x vezes a massa do x no ponto x? É isso que falta a gente chegar. No slide anterior, nós tínhamos uma soma dupla, em que o primeiro somatório percorria o índice x, e a soma interna era uma soma no índice z, certo? Agora a gente está fixando a parcela externa ali, é um determinado valor de x, e estamos percorrendo os possíveis valores assumidos pela variável aleatória z. Esse é o índice da soma interna, esse zzinho que está aqui. Mas agora, como o meu x está fixado, h de x é um valor numérico fixo, certo? Sei lá, h poderia ser x ao quadrado, certo? Se eu boto x igual a 2 ali, isso é uma função, isso aqui vira 4. Então, quando eu percorro os possíveis valores da variável aleatória z, duas coisas podem acontecer. Pode ter um único zzinho que iguala aquele particular valor do meu x que eu fixei, h daquele x que está fixado, ou não ter. Se não tiver, isso aqui é sempre vazio, e essas probabilidades são zero, não me interessam. E quando tiver, eu vou pegar precisamente aquele. Então, se ao percorrer os possíveis valores de z eu encontrar, e vai ser único, um zzinho que iguala h daquele x que está no somatório de fora fixado, se eu conseguir encontrar um tal zzinho, então isso aqui, né, fica igual ao ômega, então é x igual a x, interseção ômega. Então isso é simplesmente a probabilidade de x ser igual a x. E eu estou precisamente num ponto em que z é igual a h de x. Então eu espero que com esse argumento eu tenha convencido vocês que vale isso aqui. Vamos botar assim: se existe z em Sz, tal que z é h de x, certo? Ou então é igual a zero, caso contrário, né? Não precisa escrever, o caso contrário significa que nenhum z é igual a h de x. Certo? Então lá fora do somatório eu estou percorrendo os valores de x, certo? Então eu estou basicamente, para cada valor de x, eu tenho o correspondente valor h de x, e aí eu percorro os possíveis valores de z e vejo se algum z vale h de x ou não, certo? Se eu encontrar um que funciona, eu vou ficar com isso daqui. Se eu não encontrar, vai ficar zero, certo? A parte de cima aqui, não esqueçam, é pelo fato de que se eu encontrar vai ser um único, porque isso é um valor fixado, certo? Então, se isso aqui for 4, eu vou percorrer lá os possíveis valores de z, pode ser, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Estou procurando lá, vai só ficar só o único valor que funciona é 4. E daí eu obtenho o ômega aqui, porque 4 igual a 4 é o espaço amostral inteiro, né, surpreendentemente. E, bom, é isso. Né? O grosso da argumentação é esse. E aí acabou. Né? Juntando o que tínhamos no slide anterior com isso daqui,
Está aqui a soma fora, né? A soma externa, que era em x, e aqui fica essa soma aqui. Os termos em que valer zero não contribuem para a soma, então eu não preciso botar eles ali. O que falta é isso que está aqui, certo? Esse termo que está aqui, interseção com ômega, certo? A interseção do evento x igual a x em ômega. E a probabilidade desse evento, dessa interseção de eventos, é precisamente a probabilidade de x igual a x, porque quando você pega um evento qualquer e interseciona com um outro evento que tem probabilidade 1, a probabilidade da interseção resultante é igual à probabilidade do evento menor, aquele evento que não necessariamente tem probabilidade igual a 1. E isso, por definição, é a massa do x no x. Então, com isso, a gente encerra a demonstração para o caso discreto da Law of the Unconscious Statistician. É por isso que ela é válida, certo? Nós vimos para valor esperado de variáveis aleatórias, diz respeito ao fato, bem prosaico, de que o valor esperado de uma constante é igual àquela constante. Então isso se enxerga simplesmente aplicando a definição, né? Nesse caso, nós temos uma variável aleatória discreta, certo? Porque a função massa de probabilidade vale 1 no ponto C. Ou seja, o conjunto de possíveis valores assumidos por x é simplesmente o número C, certo? Aí, pela definição, o valor esperado de uma variável aleatória discreta é o somatório vamos escrever a definição por extenso aqui, é o somatório dos possíveis valores ponderados por suas respectivas probabilidades. Mas isso aqui é uma soma que tem uma parcela só, apenas um termo, certo? A saber, o termo x igual a c. Então isso fica c vezes px de c. Esse termo aqui é 1, então sobra o c aqui, que é o que a propriedade E1. Vamos então para a propriedade E2, certo? Que diz que um valor esperado é não decrescente, né? Então, se você tem uma variável aleatória que está dominada por outra, os valores esperados satisfazem a respectiva desigualdade. Em particular, né, se você tem uma variável aleatória y maior ou igual que zero, poderia botar aqui uma variável aleatória degenerada igual a zero, então o valor esperado de y é maior ou igual que zero, certo? Essa demonstração, ela requer um pouquinho mais de força bruta do que as demais, que passamos até aqui, e ela se baseia no seguinte resultado. Isso é uma proposição que está dentro do livro do Barry James, na página 111. E essa proposição diz o seguinte, tá? Não vou botar as hipóteses, eu estou escrevendo E de x, então está implícito aqui que faz sentido escrever isso, ou seja, a esperança do módulo de x é finito. Então eu posso escrever esse valor esperado
da seguinte maneira. Aqui é menos infinito até zero da função de distribuição acumulada de x, certo? Então, para escrever o valor esperado, eu tenho as definições, as formas, etc. Essa proposição nos dá uma representação alternativa, certo? Como eu disse anteriormente, né, não dá para cobrir todos os casos, a demonstração ficaria muito técnica, então vamos pegar um caso particular aqui para pelo menos a gente ter um sketch aqui, uma ideia de como se chega nesse resultado, certo? Então, para demonstrar a proposição, a gente pode prosseguir da seguinte maneira. Bom, vamos considerar o caso especial em que x é uma variável aleatória contínua, certo? Então ela tem uma função densidade de probabilidade, e não negativa. Desculpe, deixa eu arrumar aqui. E não negativa. Vou apagar aqui, né? Só a gente está considerando então um caso particular aqui para pegar a ideia. Não vou deixar enunciado por enquanto. O que eu tenho que mostrar, no caso particular em que x é uma variável aleatória contínua e não negativa, é que o valor esperado de x, que nesse caso particular se exprime assim, certo? Sendo contínua é uma integral e sendo não negativa basta eu integrar para valores de x maiores ou iguais que zero. Então eu tenho que mostrar que isso daqui, que nada mais é que o valor esperado de x, eu tenho que ver que isso é igual a... Bom, essa parte da integral, no caso particular em que nós estamos considerando, vai ser zero, porque a função de distribuição acumulada se anula para x negativos. Então o que sobra para demonstrar é que eu tenho essa igualdade aqui. É uma coisa bem interessante. Como é que a gente procede? Nós podemos fazer assim. Definir u de x como x. Então aqui seria um sejam, né? E v de x como sendo acumulada, certo? Estou pegando para x maiores ou iguais que zero. Nesse caso, obviamente que a derivada em relação a x da função u é simplesmente 1. E a derivada da função v é a derivada da função de distribuição acumulada, e a gente já sabe lá da probabilidade A que isso é a densidade. A função densidade de probabilidade. Além disso, nós temos pela regra do produto que a derivada de u vezes v vai ser u de x v' de x mais u' de x v de x. E isso vai ser o quê, então? Aqui aparece x, v' aparece a f' de x, a densidade, a f' do x, da variável aleatória x, avaliada no ponto x, e aqui aparece a derivada da função u, que eu introduzi para esse fim, que é 1
não vou nem escrever, e aqui aparece v de x. V de x é simplesmente a função de distribuição acumulada da variável aleatória x no ponto x. Logo, a gente obtém que b vezes f de b, que corresponde a integrar isso aqui de 0 até b, vai ser a integral de 0 até b de x vezes sua densidade. Integral dx mais a integral de 0 a b da acumulada da variável aleatória x. Então, utilizando a igualdade que nós obtivemos acima, a gente vê que a integral de 0 até b de x vezes sua densidade, simplesmente reorganizei aquela igualdade, o famoso passei para o outro lado, eu fico com essa expressão aqui, até b da acumulada. Certo? Aqui tem um truquezinho, né? Primeiro, eu utilizo o fato de que a integral de 0 até b dx é igual a b. E nessa integral, o fator f de x em b funciona como uma constante, certo? Então, simplesmente estou substituindo b pela integral de 0 até b dx, certo? E esse fx de b entra para dentro dessa integral. Então, esse é o termo que está aqui. O dx vai estar lá no final. E depois a gente utiliza a linearidade da integração, né, para botar aqui a fx de x. Bom, não fiz nada muito mirabolante, né? E é verdade que isso aqui é menor ou igual que a integral de 0 até b de 1 menos f de x. Certo? Porque esse argumento, esse termo do integrando está por baixo de 1. Né? E aí eu uso o fato de que a integral de Riemann, que é a integral do cálculo, ela é monótona. Né? Sendo assim, levando b para infinito, nós obtemos que a esperança de x, né, que é essa integral aqui, no caso particular em que nós estamos considerando, obviamente, isso é menor ou igual que essa integral aqui. Então, metade do caminho está percorrido, que era, né, nós queremos mostrar que vale a igualdade. Agora eu já mostrei que isso está minorado por isso. Agora, se eu conseguir obter a desigualdade contrária, ou seja, se eu conseguir mostrar que isso é maior ou igual que isso, aí acabou, porque uma coisa sendo maior ou igual que outra e também menor ou igual que outra, só resta a possibilidade dela ser igual. Então, para obter a desigualdade contrária, vamos fixar um número positivo, vou chamar ele de lambda, tá? E não tão arbitrário, porque eu quero que ele seja menor que o b, que eu fixei antes.
Bom, eu fixei no início do argumento, depois levei para o infinito, mas eu posso levar para o infinito no final, tá? Então, aquele b do passo anterior, vamos manter ele parado mais um pouquinho. Então, com esse lambda aqui, eu tenho o seguinte, a integral de 0 até b dessa constante aqui menos a acumulada no ponto x, isso aqui é maior ou igual que a integral de 0 até lambda da fx de b menos a fx. Porque o que está acontecendo, certo? O meu integrando aqui está percorrendo o valor x abaixo de b, né? Então, como a função de distribuição acumulada é não decrescente, esse integrando é positivo, certo? É não negativo. Tá? Então, para qualquer x menor ou igual que b que eu plugar aqui, eu vou ter uma coisa que é não negativa, é um número não negativo, certo? E se eu diminuir o conjunto onde eu estou integrando, certo? O intervalo onde eu estou integrando, eu diminuo o valor da integral, certo? Então, vou repetir, eu tenho um integrando que no range de integração que eu estou considerando é um integrando não negativo, e se eu reduzir um pouquinho o range, né, ao invés de integrar até b, que está por cima do lambda, eu só integrar até lambda, eu estou reduzindo o valor dessa integral, certo? E, bom, isso aqui é simplesmente a integral de 0 até lambda de fxb menos 1 dx mais a integral de 0 até lambda de 1 menos f de x no ponto x dx. Então, somei e subtraí o 1 aqui dentro da integral e depois quebrei essa integral da maneira que era conveniente. Certo? E tudo isso que está aqui, eu vou puxar o sinal de igualdade para essa ponta aqui, para as coisas caberem. Isso é simplesmente lambda vezes aquele integrando, certo? Então, esse integrando aqui não depende de x, que é a variável de integração, ele passa para fora. Então, fica isso que está dentro, vezes a integral de 0 até lambda dx, que é a lambda. Por outro lado, aqui eu vou ficar com a integral de 0 até lambda, esse termo se repete. 1 menos fx x dx. Deixa eu memorizar essa desigualdade aqui, certo? Eu estou com esse termo aqui por cima desse termo aqui. E o que eu vou escrever, né, no próximo quadro é que o limite, quando b vai para infinito, disso que está aqui, é o valor esperado da variável aleatória x. Essa é uma conta que nós já fizemos. Então, nós estamos na seguinte situação. O valor esperado de x, certo? É aquele limite integral de 0 até b dessa diferença aqui. E no slide anterior, vou botar um pouquinho mais para cá para caber, nós vimos que essa parte aqui, né, vou botar o limite aqui, então, quando b vai para o infinito,
essa parte aqui majora isso que eu vou escrever aqui, que é lambda, que multiplica fx de b menos 1 mais a integral de 0 até lambda de 1 menos f de x no ponto x. Isso é uma integral de x. E o limite, a princípio, né, seria nessa expressão inteira aqui, o limite, quando existe, se distribui aqui, então eu posso simplesmente computar separadamente esses limites. E, bom, primeiro, me dou conta que essa parcela aqui não tem bzinho, então o limite em bzinho dessa parcela aqui é simplesmente ela mesma. Enquanto que o limite em bzinho dessa parcela aqui, lambda é uma constante que sai para fora, então fica o limite disso que está entre parênteses aqui. E se vocês se lembrarem da disciplina de probabilidade A, a gente sabe que o limite, quando o argumento de uma função de distribuição acumulada vai para infinito, esse limite é igual a 1. Então o que sobra aqui é um bonito zero. O que sobra, no fim das contas, é essa integral aqui. Certo? Então, a esperança de x é maior ou igual do que essa integral até lambda aqui. E isso vale para qualquer lambda maior que zero. Certo? Eu escolhi menor que b no início, depois levei b para infinito, o b já não exerce nenhuma restrição sobre o lambda, então eu tenho isso daqui. Agora eu posso levar lambda para infinito para obter que esse termo aqui, que é a esperança de x, está por cima dessa integral aqui. E isso encerra a demonstração, certo? Nós vimos alguns passos atrás que já vale desigualdade contrária, e era só isso daqui que estava faltando para a gente poder concluir a igualdade afirmada. Fizemos num caso especial, se a x for contínua e tiver densidades positivas em regiões da reta negativa, certo? Ou seja, não for uma variável aleatória não negativa, uma adaptação bem tranquila desse exercício aqui, dessa demonstração, nos dá o resultado. E para discretas, aí se utiliza, em linhas gerais, o mesmo argumento aqui. A diferença é que eu não vou ter integrais, etc. Né? Então, espero que isso tenha convencido vocês de que, pelo menos em alguns casos especiais, essa demonstração é válida. Então, o que nós acabamos de demonstrar num caso particular foi essa proposição aqui. Falta concluir a demonstração da propriedade E2, certo? Então, eu vou apagar isso aqui, ficamos com essa carta na manga, que é o resultado que está aqui embaixo. Nós vamos utilizar essa igualdade para obter o resultado que a gente quer. Então, vamos botar assim, temos, pela proposição, isso acabamos de demonstrar, essa igualdade. Tá? Além disso, vale que
eu tenho uma certa relação entre eventos, certo? Que vale para qualquer número real, zzinho. Porque a hipótese é que x é menor ou igual que y. Então, se y está por baixo de alguma coisa, x ainda é tanto mais, né? X está por baixo de y. Então, né, vamos fazer um desenhozinho aqui só para convencer vocês. Se eu pego um zzinho e eu sei que para qualquer ômega o x de ômega está por baixo de y de ômega, o evento em que y de ômega está por baixo de zzinho implica o evento em que x de ômega está por baixo de zzinho. Então essa relação entre eventos é válida, certo? Então, se isso é verdade, e é, nós podemos concluir que a função de distribuição acumulada do y está por baixo da função de distribuição acumulada do x, né, quando avaliadas no mesmo ponto. Né. Também para todo número real zzinho. E aí, menos isso está por cima de menos isso, e menos isso mais 1 está por cima de menos isso mais 1. Então, vou reescrever isso que eu falei. Agora, moralmente acabou, porque bom, quando eu integrar isso aqui, eu vou ter a desigualdade nessas integrais valendo a partir da monotonicidade da integral de Riemann, da integral do cálculo. Então, vou só escrever aqui. Agora, basta aplicar aquela proposição. E isso nos dá o resultado enunciado. Essa propriedade E2 tem dois corolários bem interessantes, tá? Poderia ter adicionado eles na lista de propriedades, mas ficam como cerejas do bolo aqui nesse vídeo das demonstrações. O primeiro diz que se x é uma variável aleatória não negativa, vou escrever isso assim, certo? Então está escrito aqui, x é uma variável aleatória não negativa. Então, o valor esperado de x é simplesmente a integral da probabilidade, vamos escrever assim, né? Da probabilidade de x ser maior que x. Tá? Isso aqui, na análise, tem o nome de Layer Cake Theorem. Quem quiser, pesquisa a respeito. Vou escrever aqui. Acho que teria que ter um tracinho aqui. E o segundo corolário é se o x assume valores inteiros não negativos com probabilidade 1, certo? Então esse z mais aí é o 0,
e assim por diante. Nessas condições, tá? O que eu estou dizendo é que o Szão de x está contido nesse conjunto aqui. Nessas condições, vale que a esperança de x é o somatório. Posso percorrer em n agora, para ficar uma notação mais tradicional, das probabilidades de x ser maior do que n, ou o somatório com n igual a 1 até infinito, das probabilidades de x ser maior ou igual que n. Então é bem interessante aí, né? Isso vem direto do caso anterior aqui, né? E na prática, assim, o que a gente fez na demonstração da proposição ali do Barry James foi justamente esse caso aqui, né? Então, o corolário de fato está demonstrado, né? Pelo menos no caso contínuo. Tá, isso encerra a propriedade E2. Agora a gente pode passar para a propriedade E3. A propriedade E3 afirma que o valor esperado funciona como uma transformação linear. Para demonstrar esse resultado, né, a minha ideia aqui é sempre fazer um sketch das demonstrações. Vamos fazer o caso em que x e y são discretas, então vou escrever aqui. Vamos considerar o caso em que x e y são discretas. E aí, usando a law of the unconscious statistician, sabemos que esperança de z é igual ao somatório nos possíveis valores de x, ao somatório nos possíveis valores de y. Aqui eu disse os possíveis valores de x, não é isso, né? Nos x que são possíveis valores de x. E aqui vai aparecer a x mais b y. E aqui vai aparecer a função massa de probabilidade conjunta de x e y, certo? Então, quem é a função h de x e y é a de x mais b de y. Então, agora ficou fácil, né? Deixa eu puxar aqui para cima isso aqui. Bom, estou com uma soma dupla aqui. Tá? Claro, se a gente for ser super detalhista aqui, eu tenho que justificar porque que eu posso passar as coisas para fora, etc. Né? Essas somas possivelmente são séries infinitas. Mas, como eu falei, ao escrever esperança de z, supostamente, né, ou implicitamente, aqui a esperança do módulo de z é finita. Então, isso aqui teria um módulo aqui, e aí para somas não negativas eu posso fazer o que eu bem entender, intercambiar a ordem, né, etc. Não é algo que vai ser usado diretamente aqui, mas o que eu quero dizer é que tem que justificar por que eu posso tomar determinados passos aqui se a gente quiser ser super rigoroso. Mas certamente eu posso aqui eu deveria ter colocado um parênteses no slide anterior, vou fazer essa correção aqui. Aqui eu tenho
esse termo aqui, distribuo, né? E eu quebro essa soma, então, em duas partes. Então, repito aqui, né, um somatório nos valores de x, nos valores x de x, um somatório nos valores y, assumidos por y. Aqui fica isso aqui. E aqui aparece de novo a função massa de probabilidade conjunta. Agora sim, né, eu vou ter que justificar a troca da ordem em que eu estou somando aqui. Isso se deve ao fato de que essas séries são absolutamente convergentes, certo? Ou seja, colocando o módulo converge. Então está tudo bem. E na verdade eu não vou nem precisar fazer isso, né? Porque eu posso pegar esse termo aqui, nessa soma em y, ele não influi, então ele se comporta como se fosse uma constante, ele vai lá para fora. Então eu estou aqui com o somatório do azinho x, e aqui está o somatório em y da massa conjunta. E da mesma forma, esse termo aqui sim eu vou ter que intercambiar a ordem em que eu estou somando. Então eu tenho que trocar esse cara com esse. Eu vou fazer os passos separadamente. Certo? Antes de tirar o by para fora, eu vou só trocar a ordem em que eu somo. Então, me confundi ali. Né, nesse termo aqui, basta passar o azinho x para fora. Eu não preciso me preocupar muito com convergência das séries. Aqui sim. Vou trocar então a ordem em que eu estou somando. E essa requer uma justificativa um pouquinho mais cuidadosa. Mas ao escrever isso está implícito que é tudo absolutamente convergente. Tá? Então agora sim, né, esse termo aqui não depende de x, eu posso pegar esse camarada e jogar para cá. Então eu tenho uma string de igualdades, agora eu vou continuar com essa string e vamos lá. Então o que eu tenho é aqui a esperança de z é igual a... Já passo aquele azinho para fora, né? Aqui eu tenho somatório dos possíveis valores de x de x multiplicado pelo somatório em y da massa conjunta, mais um bzinho que multiplica o somatório nos y's, e aqui vai ter uma soma em x da massa conjunta. Então agora a gente só precisa usar a memória, lembrar lá de probabilidade A, para concluir que esse termo que está aqui, ora, isso é precisamente a massa de probabilidade marginal do x. Né? Estou integrando fora a dependência em y dessa expressão. E da mesma maneira, vou fazer de outra cor aqui, essa soma que está aparecendo aqui, nada mais é que a função massa de probabilidade marginal do y. Certo? Então eu vou escrever a expressão aqui, né? Estou com um azinho somatório nos x de x vezes a sua massa, mais bzinho o somatório em y de y vezes a sua massa. Isso nada mais é que a esperança de x mais b esperança de y, que é o que a gente tinha afirmado. As contas são essencialmente iguais no caso contínuo, certo? Ao invés de somas, a gente vai ter integrais, mas os truques aí vão ser formalmente os mesmos, né?
A próxima propriedade que a gente quer demonstrar é... Na verdade, eu deveria, no vídeo anterior, ter corrigido, né? Então, essa na verdade seria a propriedade E4. Não faz diferença porque a numeração termina aqui, os outros resultados não estão numerados, né? Que são a desigualdade de Markov e a desigualdade de Chebyshev. Então, no vídeo anterior eu pulo da E3 para E5, tem um errinho lá, que é a propriedade E4. E isso é uma desigualdade que diz que, né, obviamente, quando as coisas aqui são integráveis, né, tanto φ composta com x quanto x tem que ter esperança do módulo finito para fazer sentido isso que eu estou escrevendo aqui. Então, o que vale aqui para funções convexas, eu tenho uma certa desigualdade aqui. Tá? Só para lembrar, né? Uma função de R em R, uma função tomando valores reais definida na reta, ela é convexa, isso é a definição, né? Se ocorre o seguinte: eu posso pegar um número, digamos, alfa, entre 0 e 1, arbitrário, e quando eu olho para φ de uma combinação convexa, então aqui vai entrar um alfa x mais 1 menos alfa y, certo? Isso aqui é uma combinação convexa de dois pontos no domínio dessa função. Isso aqui vai estar por baixo da combinação convexa que é menos da combinação convexa de φ daqueles dois pontos do domínio. De uma função φ convexa, né, só para deixar a intuição mais clara, e a gente já vai utilizar isso na demonstração dessa propriedade E4, né, corresponde ao seguinte. Digamos que esse seja o gráfico de uma φ, tá? Então, seria uma função convexa. Obviamente que a classe é bem mais geral do que isso. E aí, a gente, tomando a combinação convexa de dois pontos x e y, então esse meu z se exprime como um alfa x mais 1 menos alfa y, certo? Isso vale para algum alfa entre 0 e 1, no desenho aqui estritamente entre 0 e 1, né? Quando eu olho para φ desse ponto, é essa altura aqui, né? Tá mais ou menos aqui, digamos. Isso é φ da combinação convexa, φ de z, certo? Por outro lado, φ de x está mais ou menos aqui, e φ de y está mais ou menos aqui. E quando eu olhar para a combinação convexa com o mesmo coeficiente alfa desses dois camaradas aqui, eu vou obter um valor, né? Esse alfa está muito perto de 1/2 aqui pelo desenho, né? Um pouquinho menor do que 1/2. Então, aqui seria mais ou menos a combinação convexa de φ de y com φ de x, né? Com coeficiente 1/2, está um pouquinho menor, vai estar mais ou menos aqui. Então, isso aqui está acima disso aqui, tá? E justamente isso ocorre porque a convexidade é equivalente aos segmentos de reta que ligam
2 pontos no gráfico. Ficou horrível. Vou apagar e desenhar de novo aqui, para não ter que começar tudo de novo. Os segmentos de reta que ligam 2 pontos no gráfico estão sempre acima do gráfico, minorados pelo gráfico, né? Basicamente a ideia é essa, e o que a gente vai utilizar na demonstração é o fato de que para funções que são convexas, você sempre tem uma reta tangente a qualquer ponto do gráfico, né? E, bom, basicamente é isso. Então a gente vai ter que escolher uma reta tangente de uma maneira esperta e vai nos dar a desigualdade de Jensen. Para demonstrar a desigualdade de Jensen, eu considero um número real que a princípio é arbitrário, no final eu vou escolher um valor específico, a saber, esperança de x, mas na largada eu posso tomar um x0 arbitrário e L uma reta tangente ao gráfico de φ no ponto x0, φ de x0, certo? Nós podemos escrever uma reta por uma equação, né? Então a minha L de x vai ser um certo φ de x0, né, que é o intercepto, e aqui vai ter o na verdade, isso não é o coeficiente de intercepto, né? O coeficiente de intercepto corresponde a plugar x igual a zero aqui. Mas, enfim, a gente pode alternativamente escrever a equação de uma reta assim, né? Onde lambda é algum número real que funciona justamente para poder escrever essa equação dessa reta, né? Então, vou fazer rapidamente um desenho aqui só para dizer o que está acontecendo. Está aqui de novo a minha φ, que é uma função convexa. Eu escolhi, então, a princípio, um determinado x0. Aqui está o ponto, o par ordenado x0, φ de x0. E aqui eu consigo traçar uma reta que é tangente ao gráfico de φ, certo? Então, isso aqui é a minha L de x, certo? Dado por essa expressão aqui, né? E o lambda é o coeficiente angular dessa reta aqui. Então, basicamente, nós sabemos que o desenho nos indica isso, a reta foi tomada possuindo essa propriedade, e, bom, isso vem de fato sobre funções convexas, né? Então, justamente eu peguei a L com essa propriedade aqui, certo? Então aqui está meu φ de x0 mais lambda de x menos x0. Tá? Isso é uma multiplicação, é uma função lambda. Tá? E isso vale para qualquer x real, certo? Aquela reta tangencia por baixo o gráfico de φ. Então, o que nós sabemos é que esperança disso certo? Tá por cima de esperança de L bola x, certo? Aqui a gente está usando a propriedade
E2, né? Porque eu pulei um passo aqui, né? Não é muito difícil de enxergar o que foi feito. Eu tenho duas funções reais, φ e L, e a composta delas com uma variável aleatória é uma nova variável aleatória. Então aqui eu tenho uma certa variável aleatória, poderia chamar de Z, e aqui eu tenho uma outra variável aleatória, vamos chamar de W, e Z é sempre maior ou igual que W, então a esperança de Z é maior ou igual que a esperança de W, é isso que a propriedade E2 nos garante. Agora eu posso olhar para quem é L bola X, né, o único lugar onde eu vou substituir na expressão da reta L vai ser onde aparece x. Né? Então, aqui vai ficar a esperança de φ de x0 mais lambda x menos x0. E agora eu posso usar a propriedade E3, que me diz que o operador de esperança ele é um operador linear, então aqui nós temos uma constante. Então, de fato, além da E3, nós usamos a propriedade E1 também, né? Primeiro para linearidade, depois para o fato de que a esperança de uma constante aqui é igual àquela constante. Então aqui vai ter um E1 também. Distribuo aqui linearmente a esperança, e onde tiver uma constante, fica só essa constante. E aqui nós temos lambda vezes a esperança de x menos x0. Então, terminar esse slide mesmo, né? Se eu pegar um x0 espertamente igual a esperança de x, obtemos a desigualdade desejada. E isso encerra a demonstração. Que vai ficar, de novo, vou ter que usar, né, quando eu botar x0 igual a esperança de x, aqui vai ficar esperança de x menos esperança da esperança de x. Daí a esperança de x é uma constante, esperança de uma esperança é igual a esperança que está dentro, por assim dizer, ao valor esperado que está dentro. Deve ficar lambda multiplicando tudo isso, mas isso que lambda multiplica é igual a zero. Né? Então, é praticamente direto. Né? É só substituir as coisas e utilizar essas propriedades aqui de novo. Então, isso nos dá a desigualdade de Jensen. Normalmente, a gente tem a desigualdade de Markov, né? E essa daqui não é muito difícil de se demonstrar. Eu vou começar com um lembrete aqui. Eu defino essa variável aleatória aqui, certo? Porque o seu argumento é um camaradinha que mora lá no espaço amostral. E ela vale 1. Caso o meu camarada seja um elemento de A, e 0 caso não seja. E isso está definido para A contido em ômega que seja evento. Né? Ou seja, é a mesma coisa que dizer que A é um elemento da sigma álgebra que a gente está trabalhando. Tá? Essa aqui é chamada a função indicadora do evento A, né? E vale, tá? Vou botar 2 pontinhos aqui, né? Essa é a definição dessa função indicadora, e vale que a esperança de uma função indicadora, certo? Isso aqui é uma variável aleatória binária, sob um ponto de vista mais estatístico, né? Ela é uma Bernoulli,
e o valor esperado dela é simplesmente a probabilidade do evento que ela indica. Bom, agora notem que eu posso escrever a minha variável aleatória x como sendo x vezes a indicadora de x maior que lambda, mais x vezes a indicadora de x menor ou igual que lambda, certo? Aqui eu posso botar assim, né? Temos essa igualdade, pois vale essa outra igualdade aqui, tá? Isso é um lambda. Deixa eu corrigir aqui para vocês, ficar mais bonitinho. Certo? Então, certamente é verdade que x é igual a x vezes 1, e 1 se escreve dessa maneira, certo? Porque se eu pegar qualquer ômegazinho no espaço amostral, ou x de ômega é maior que lambda ou é menor ou igual, certo? Então, essas duas condições são mutuamente excludentes e exaustivas, né? Então, em particular, isso vale para qualquer conjunto A que eu pegar, né? O número 1, ou a função identicamente igual a 1, se vocês preferirem, ela se escreve como a indicadora do conjunto A mais a indicadora do conjunto A complementar. Aí, a esperança de x é igual à esperança de x vezes a indicadora de x maior que lambda, mais a esperança de x, a indicadora de x menor ou igual que lambda, certo? Isso aqui é maior ou igual que a esperança de x, a indicadora de x maior que lambda, certo? Pois essa parcela aqui é maior ou igual que zero, certo? Por que que é maior ou igual que zero? Bom, porque a função, a variável aleatória que eu estou tomando o valor esperado é maior ou igual que zero, né? E então, utilizando a propriedade E1, vou até marcar aqui, eu sei que a esperança dessa variável aleatória não negativa aqui também é um número maior ou igual que zero. Então, sumo com esse cara, né? A soma desses dois números não negativos certamente é maior que um deles, está aqui, o que eu não quero descartar continua aqui. Agora, vamos separar aqui. X vezes a indicadora de x maior que lambda é maior do que lambda vezes a indicadora de x maior que lambda, certo? Porque tem duas possibilidades. Aqui, na verdade, é maior ou igual, né? Tem duas possibilidades. Primeira possibilidade, eu pego um ômegazinho para o qual x de ômegazinho é menor ou igual que lambda. Nesse caso, essa função indicadora se anula, é igual a zero, e essa aqui, que é a mesma que aquela, também se anula, então eu fico com zero maior ou igual que zero. A outra possibilidade é eu pegar um ômegazinho no espaço amostral para o qual x de ômegazinho é maior que lambda. Nesse caso, essa função indicadora vale 1 e essa também. E daí eu estou com x de ômega maior ou igual que lambda, que é a condição que vale para o ômegazinho que eu peguei. Então, eu tenho aqui uma desigualdade para variáveis aleatórias, certo? Essa e essa. E, bom, utilizando a propriedade E2, nós obtemos
que a esperança de x vezes... Tá, vou continuar com aquele x que está lá no começo, né? Isso é maior ou igual que a esperança de x, a indicadora de x maior que lambda, isso é o que já tínhamos, e pela propriedade E2, isso é maior ou igual que a esperança de lambda vezes a indicadora de x maior que lambda. Certo? Vou botar parênteses aqui para não confundir. E esse último valor esperado aqui, agora utilizando a propriedade E3 de linearidade, fica assim. E finalmente usando aquela observação que eu fiz no início da demonstração, eu chego onde eu queria. Certo? Então, com isso, está demonstrada a desigualdade de Markov. A desigualdade de Chebyshev é imediata a partir daqui. Quem for curioso, bota a mão na massa aí, pega papel e caneta, até é bom para treinar um pouquinho essas coisas, certo? Então fica como um exercício que não será cobrado, mas para quem quiser se divertir, obtém aí a desigualdade de Chebyshev a partir dessa desigualdade de Markov que nós acabamos de demonstrar. Temos a desigualdade de Minkowski, né, um caso especial, na verdade. A desigualdade de Minkowski, o caso geral, eu posso botar expoentes aqui, né, um número, digamos, Q maior ou igual que 0, desculpa, maior ou igual que 1. E a demonstração do caso geral é bem mais exigente do que essa, então eu vou ficar só com esse caso aqui, é algo interessante para se ter em mente. E certamente vai ser usado em algum momento no decorrer do curso. Bom, a demonstração é direta, né? Essa variável aleatória, x mais y em módulo, é menor ou igual que a soma dos módulos, né? Isso é a desigualdade triangular para módulos, né? Então, pela desigualdade triangular. Então, acabou, né? Agora é só aplicar a propriedade E2. Isso encerra a demonstração desse fato. Então, esse vídeo de demonstrações está completo, né? Cumpri parcialmente a promessa de demonstrar as coisas. Bom, a promessa era de fazer um sketch de demonstração, acho que essa promessa está cumprida, né? Se a gente for fazer as coisas com total generalidade, a gente acaba perdendo, por assim dizer, a intuição dos argumentos, né? Então, às vezes é melhor trabalhar com casos particulares aqui, e quem quiser correr atrás aí de uma maior generalidade, pode encontrar essas demonstrações nos livros aí das nossas referências bibliográficas. Então, nos vemos no próximo vídeo aí.